Bem, gente, eu vou estar explicando de uma maneira bem rápida pra dar tempo de eu postar os 2 vídeos. Sei que eu tô fazendo o capítulo 4, que é o capítulo que a gente tá com mais dificuldade, pelo menos eu penso assim. E tem só metade, que eu vou procurar postar metade um pouquinho mais tarde. Bem, os primeiros temas é a reprodução do reino animal. Bem, existem duas, a assexuada e a sexuada. A assexuada é dividida em 3 partes: a bipartição, o brotamento e a regeneração. A bipartição é quando uma célula-mãe divide-se, olha o erro de português aí, originando 2 células filha, igual a ela. Ocorrem bactérias e protozoários. É mais ou menos assim. Uma célula-mãe, ela se divide e origina outra célula. Dela sai uma coisa dela para criar outra. Ela se doa um pedaço para criar, e daquele pedaço vai surgir uma outra célula igual a ela. Quer dizer, é claro que vai ser igual, né? Não tem, por exemplo, como é que aqui é uma célula, tá? Não vai ser um bicho. Mas, por exemplo, não tem como um peixe ter um filho e o filho nascer boi, por exemplo. O brotamento é quando você tem um grupo de células que se multiplica e cria um pequeno broto. E desse broto vai se originar um novo indivíduo. Acontece com esponjas quinidários. E a regeneração é aquele da estrela lá, que quando ela perde uma perna, vai nascer outra perna, e dessa perna vai nascer outra estrela. Aí, a bipartição, uma célula-mãe se dividindo e originando outra. O brotamento cria um broto, desse broto cria um novo indivíduo. E a regeneração, que está bem melhor na apostila, a imagem. E tem a reprodução sexuada, que ocorre pela troca de gametas. Bem, os gametas, femininos e masculinos, respectivamente, são os óvulos e os espermatozoides. Eles são produzidos pelas gonadas. A gonada masculina é o testículo e a gonada feminina é o ovário. O testículo produz o espermatozoide. Dá pra ver não, né? O testículo produz o espermatozoide. E o ovário produz o óvulo. Ah, mas como é que eu vou lembrar? Lembra de berçário e bebê? Ovário e óvulo. Testículo e espermatozoide é fácil. Tá, aí aqui tem um desenho que tá falando das... Bem, tá representando as gonadas internas. Tá muito melhor na apostila na página 38. Se vocês quiserem dar uma olhada lá. No exemplo do esquilo, eu acho que é aquele bicho. Fecundação. A fecundação é o encontro do espermatozoide com o óvulo. Esse encontro é responsável por gerar o zigoto. Quando o espermatozoide aqui encontra o óvulo, a célula se fecha e forma um zigoto. Na autofecundação, está escrito errado, o óvulo e o espermatozoide estão no mesmo indivíduo. Tipo, os dois estão no mesmo... tanto o óvulo quanto o espermatozoide estão no mesmo ser. Enquanto a fecundação cruzada, que é essa aqui, é a troca de gametas entre 2 indivíduos. Aí tem também aquilo lá da fecundação interna e fecundação externa. É fácil, por isso eu nem pus slide. A fecundação interna, eu desenho aqui. Fecundação interna é quando ocorre dentro do corpo da fêmea. Por exemplo, o macho lança o seu gameta dentro do corpo da fêmea, que é aqui, por exemplo. E na externa é como sapo, peixe. Por exemplo, o exemplo do peixe. Ele sobe o rio no período de Piracema, cada um solta o seu, e quando se encontram, geram um peixe. Desenvolvimento do embrião. Após ocorrer a fecundação, o zigoto divide-se não, ele se multiplica em inúmeras vezes, até se diferenciar para dar origem aos tecidos, órgãos e etc. Você tem o zigoto. Aqui, vocês estão vendo, ele já deu uma multiplicadazinha. Aqui são vários pontinhos de multiplicação. Aqui ele já virou 2.
umas 4 mais evoluídas, que umas 8, aqui já são várias. E aqui elas ocorrem uma diferença entre elas. Para quê? Para essa diferença se tornar os tecidos, os órgãos, enfim. O desenvolvimento pode ocorrer de 3 maneiras. O desenvolvimento desse zigoto pode ocorrer no interior de ovos, no interior do corpo da mãe ou no interior de ovos que ficam dentro da fêmea. Aqui no interior de ovos são os animais vivíparos, como aves, répteis e alguns peixes. Dentro dos ovos tem algumas reservas nutritivas, digamos assim, que servem para o desenvolvimento do embrião. Ou seja, essas células vão fazer o embrião se desenvolver melhor. Além disso, os óvulos eles acumulam as excretas produzidas por ele durante essa fase. Os ovíparos terrestres, que são répteis, digamos assim. Os ovos têm casca grossa, como a gente podia lembrar dos dinossauros, por exemplo. Os ovos eram gigantes da casca bem grossa. E aquilo lá protege o embrião do ressecamento, né, do sol muito quente e de predadores, possíveis predadores. No interior do corpo da mãe, vocês já devem saber, né, no umbigo do bebê tem o cordão umbilical, que é por lá que ele se alimenta, tudo. E ele se vai desenvolver ali. E no interior de ovos dentro das fêmeas, é bem isso, é um ovo dentro da fêmea. São os animais ovivíparos, né? Porque aqui é ovíparos no interior de ovos, aqui é vivíparos no interior da mãe, e aqui é ovivíparos, que eles apresentam um desenvolvimento intermediário, que é a mistura dos dois. O desenvolvimento do embrião acontece no ovo, só que o ovo não vai para o lado de fora, como por exemplo na galinha. A galinha solta o ovo para fora e fica chocando. Ele fica dentro da mãe. Isso ocorre em muitas cobras, tá? Desenvolvimento direto e indireto. O direto é quando o embrião não passa por um estágio larval. E uma das únicas diferenças entre o período de filhote e tamanho, é que aqui não deu porque a imagem cobriu, é o tamanho. Você pode ver aqui no cavalo, por exemplo. O adulto e o filhote, eles são praticamente iguais. Só muda o tamanho. E no indireto, ocorre a presença da metamorfose e de um estágio larval. Aqui, por exemplo, a borboleta. É larva, casulo e borboleta, o que não ocorre no cavalo, nem nos humanos, por exemplo. Se ela pedir exemplos, do direto você pode falar cavalo e ser humano. E do indireto, borboletas e sapos, né, que eles são girinos. Bem, gente, esse aqui é o fim da primeira parte. Eu vou procurar